E aí pessoal, tudo bem? Voltamos ao nosso curso de Geometria Plana e Construções Geométricas. Falaremos agora sobre os axiomas sobre medição de ângulos. Para tanto, definiremos o que seria um ângulo. Então, chamamos de ângulo a figura formada por duas semirretas. Então está aqui, duas semirretas com a mesma origem, né? A origem A e duas semirretas, né? A semirreta AC e a semirreta AB. Essa notação aqui, C, o vértice A e o B, eu vou chamar de uma letra grega, tá bom? Essas semirretas que formam o ângulo são ditos os lados do ângulo, e essa origem aqui é o que a gente vai chamar de vértice. Um ângulo formado por duas semirretas distintas de uma mesma reta é dito um ângulo raso, que é justamente o que a gente vai tratar do ângulo raso, né? Do ângulo de 180 graus, tá bom? Essa correspondência daqui a pouco vai ser mais nítida com a apresentação do primeiro axioma, tá bom? Além disso, a gente deve saber que os ângulos são medidos em graus com auxílio de um transferidor, tá bom? Os ângulos são medidos em graus com auxílio de um transferidor. A maneira de introduzir a medição de ângulos na geometria é através dos axiomas que a gente vai apresentar a seguir. O primeiro axioma nos diz o seguinte, que todo ângulo tem medida maior ou igual a zero. A medida de um ângulo é zero se e só se ele é constituído por semirretas coincidentes. Então, quando eu tenho semirretas coincidentes, o ângulo ali medido é zero, é de 0 graus. Para facilitar o enunciado do próximo axioma, a gente vai dar a seguinte definição. Diremos que uma semirreta divide um semiplano se ela estiver contida no semiplano e se sua origem for um ponto da reta que eu determino. E isso aí vai nos dar o segundo axioma. O segundo axioma vai nos dizer o seguinte: é possível colocar em correspondência biunívoca os números reais entre 0 e 180 e as semirretas da mesma origem que dividem um dado semiplano, de modo que a diferença entre esses números seja a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. Então você pega duas semirretas que dividem o semiplano, e aí uma reta está no 60 e a outra reta está no 120, então o ângulo aí no meio dessas duas semirretas, tá bom? É a diferença de 125 menos 60, que é 65 graus, tá bom? Essas semirretas a gente vai corresponder de coordenadas, tá bom? É bem simples, assim, veja no livro, tá bom? No livro texto que ele dá uma representação bem legal. Ao fazer essa correspondência, né? A correspondência que está contida no axioma 2, que está contida aqui nesse axioma 2, ó. Fazer essa correspondência, o número que corresponde a uma dada semirreta é dito coordenada dessa semirreta. Então, se A e B forem as coordenadas dos ângulos, do ângulo A ao B, então a medida de A ao B é a diferença modular, né, entre A e B. Então, A menos B, aí você toma um módulo, dado que esse módulo ele é sempre um número maior ou igual a zero. Para o que a gente precisa de último axioma, a gente tem a seguinte definição. Então, vou considerar três semirretas de mesma origem, a semirreta OA, vou considerar a semirreta OB e vou considerar a semirreta OC, semirretas da mesma origem. Se esse segmento AB interceptar a semirreta, tá bom? A semirreta OC, a gente vai dizer que essa semirreta divide o ângulo A ao B. É claro que um ângulo e o seu suplemento são, a gente vai dizer daqui a pouco, que são ângulos suplementares, mas isso aí vai nos permitir fazer a soma de ângulos. Você pode calcular um ângulo olhando ele como a soma de vários outros ângulos. É o que nos diz o axioma 3.
se uma semirreta OC divide o ângulo AOB, então você pode descrever o ângulo como a soma de dois ângulos, tá bom? Para o que a gente quer, a gente vai ter essa seguinte definição: dois ângulos são ditos suplementares se a sua soma for igual a 180 graus. Quando duas retas distintas se interceptam, formam-se quatro ângulos, como indicado na figura abaixo. O ângulo AOB e o ângulo DOC são opostos pelo vértice. Tem o mesmo vértice aqui, ó. Então a gente tem isso. Então eles são opostos pelo vértice. O que é que a gente tira de propriedade a partir daí? A gente tira a primeira propriedade, primeira proposição, que o ângulos opostos pelos vértices têm a mesma medida. Vejamos a prova desse fato, né, dessa proposição, que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Bom, então vejamos. Considere esses ângulos aqui, né? E vejamos, o ângulo AOB, e o ângulo COD são opostos pelo vértice. São opostos pelo vértice, tá bom? São opostos pelo vértice. Além disso, eu tenho o seguinte, que esses dois ângulos ele tem o mesmo suplemento, o suplemento AOD. Por quê? Porque esse ângulo aqui, AOD, que eu vou marcar aqui de vermelho, ó. Esse ângulo AOD, ele é suplemento do ângulo desse ângulo aqui. Ele é suplemento desse ângulo aqui, do ângulo AOB, porque ele está em semirretas distintas. E ele é suplemento desse ângulo aqui. Ou seja, traduzindo isso em termos em termos algébricos, eu sei o seguinte, que AOB mais AOD, como são suplementados, isso aqui soma 180 graus. Além disso, eu sei que AOD mais COD, isso aqui também mede 180 graus. Eu posso igualar as duas, né, dado que é 180 graus, então daí eu vou ter que AOB mais AOD. Isso aqui é igual a 180 graus, mais 180 graus é AOD mais COD. E aqui eu tiro que AOB ele é igual a COD. E aí tá finalizado, tá bom? Então é bem simplesinho, né? Então é bem simples. Então ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. É o que a gente acabou de provar. Bom, então após a gente provar que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, a gente tem uma definição que é bastante que vai ser bastante utilizada. Um ângulo cuja medida é de 90 graus, ele é dito um ângulo reto. Dessa forma, tomando como observação, né, a proposição anterior, quando duas retas se intersectam e um dos quatro ângulos formados for reto, então todos os outros ângulos serão retos. E neste caso diremos que as retas são perpendiculares. Retas são perpendiculares quando o ângulo entre elas mede 90 graus. E se um desses ângulos for 90 graus, todos os outros devem ser 90 graus. Então, a gente tem o seguinte teorema: por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular a esta reta. Então, por qualquer ponto de uma reta dada, passa uma única perpendicular a esta reta. Note o seguinte, que esse teorema, mais uma vez, ele é um teorema de existência e unicidade. Então, a gente vai ter que dividir a prova em dois casos: o caso da existência e, após isso, o caso da unicidade. Vejamos a prova. Bom, então vamos lá, pessoal. O teorema nos diz o seguinte, que por qualquer ponto de uma reta dada, passa uma única reta perpendicular a esta reta. Então a gente vai provar primeiro a existência. Então, dada uma reta, uma reta M e um ponto pertencente a M, tá bom? Então,
isso aqui, essas duas semi-retas formam um ângulo raso, né? O que eu estou falando é que se eu lhe der essa reta M, tá bom? Dei o ponto M, tá aqui, dei o ponto M, tá bom? Ou a reta M e aqui é o ponto A, e aqui é o ponto A, e aqui é o ponto A. Essas duas retas determinadas por A formam um ângulo reto, ou formam um ângulo raso, né? Então, as duas semi-retas, semi-retas determinadas por A, por A, formam, tá bom? Formam um ângulo raso. Então, considere um dos semiplanos determinado pela reta M, tá bom? Então, vou considerar o semiplano superior. Considere um dos semiplanos, determinado pela reta M, né? Um dos semiplanos determinado pela reta M. Tá bom? Pela reta M. Nós sabemos que pelo axioma, né? O axioma que nos diz que há uma correspondência biunívoca que entre todas essas semi-retas com origem A, que divide o semiplano fixado, existe uma cuja coordenada será o número 90, né? O axioma nos diz isso, né? O terceiro axioma me diz que é possível colocar em correspondência biunívoca os números reais entre 0 e 180 e as semi-retas de mesma origem que dividem um dado semiplano, ou seja, vai ter uma semi-reta aqui, vai existir uma semi-reta aqui, que ela vai estar no número 90. Tá bom? Esta semi-reta aí, ela é a perpendicular, porque forma um ângulo de 90 graus, é a perpendicular à reta nesse ponto. Tá bom? Então, escrevendo para ficar como registro, né? Entre todas as semi-retas, com origem A, que divide o plano, né? Origem A, que dividem o plano, tá bom? Ou que divide o semiplano, né? Para ficar mais preciso, que divide o semiplano, o semiplano fixado. Existe uma reta cuja coordenada, cuja coordenada é 90, cuja coordenada será o número 90. A esta semi-reta forma com as duas semi-retas determinadas pelo ponto A um ângulo de 90 graus. Portanto, é ela que é perpendicular à semi-reta, à reta M. Bom? Então, essa é a parte da existência. Agora, esta parte aqui. Então, vamos chamar essa reta perpendicular de M. Agora, a gente vai passar para a parte da unicidade, né? Vejamos a parte da unicidade desse teorema. Da unicidade. Como é que a gente prova a parte da unicidade? A gente prova a parte da unicidade supondo que existam duas. Então, suponha, né, por absurdo, que existam duas retas perpendiculares N e N' passando pelo ponto A. Passando pelo ponto A. Tá bom? Ou seja, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim.
Eu tenho a reta M aqui. Eu tenho uma reta N. Eu tenho uma outra reta N', tá bom? Vou dar M, aqui é N e aqui é N'. Tá bom? Eu tenho essa configuração aí. Eu tô botando assim porque vai ser... Daqui a pouco você vai entender. Então, fixe um dos semiplanos, né? Eu tô fixando no semiplano superior. Fixe um dos semiplanos. Fixe um dos semiplanos. Dois semiplanos determinados por M. Determinados por M. Tá bom? Então, essas interseções dessas retas N e N' com estes semiplanos formam um ângulo alfa. Como na figura. Formam dois outros ângulos, beta, isso aqui no outro. Ou seja, eu tenho ângulos aqui. Eu tenho um ângulo beta aqui. Esse ângulo beta eu sei quanto é que é. E eu tenho esse ângulo gama. Beta e gama são ângulos de 90 graus. Pois tanto N quanto N' são perpendiculares à reta M no ponto A. Nesse ponto A aqui. Nesse ponto A. Mas note, como elas duas ainda não são... Como elas duas são duas, existe um outro ângulo aqui. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo alfa. Tá bom? Mas note o seguinte, a soma desses três ângulos, a soma dos três ângulos que estão aqui, do ângulo beta, mais o ângulo alfa, mais um ângulo gama, a soma desses três ângulos dá um ângulo raso. Ou seja, a soma desses três ângulos, ou seja, quanto é que dá a soma do ângulo alfa, mais o ângulo beta, mais o ângulo gama, isso aqui dá igual a um ângulo raso. Mas substituímos quanto é que vale gama e beta. Ou beta e gama, né? Aqui. Então aqui vai ficar alfa mais 90 graus. Mais 90 graus. Isso aqui é igual a 180. Daí o ângulo alfa é igual a 0 graus. Mas quando o ângulo é de 0 graus, a gente já viu que essas retas, as retas N e N', coincidem. E aí tá feito o teorema. Porque eu supus que existiam duas e eu provei que essas duas aqui são coincidentes. Ou seja, só existe uma. E aí a gente finaliza a prova do teorema, desse teorema. Então, após a prova do teorema, né, que nos diz que, dado uma reta e um ponto, por este ponto passa uma única perpendicular a esta reta, nós terminamos o capítulo 3. Tenham todos bons estudos e até a próxima, pessoal. Abraço.